pessoal, hoje vamos estar falando aqui sobre montar um estudo de retorno utilizando o próprio Adin do Economática dentro do Excel. Primeira coisa para a gente montar um estudo de retorno, eu trouxe aqui três modelos diferentes. Vamos montar um estudo de retorno anual, vamos fazer um comparativo, né, que temos o ano vigente comparando com anos anteriores. Vamos também montar aqui um estudo de retorno mensal, certo? Numa série de 12 meses. E vamos também montar um estudo de retorno por períodos, a qual o período que a gente vai estar escolhendo. Primeira coisa para se montar um estudo de retorno, né? Vamos montar primeiro umas datas bases aqui em cima, a qual vai ser o nosso guia dentro desses períodos. Primeira coisa, eu vou colocar igual e vou dizer que ele vai ser igual a essa data base aqui, que é a data da última cotação. Aqui dentro, eu vou pedir a seguinte informação. Eu não quero que ele venha nesse formato de data. Então, vou vir na página inicial e vou personalizar ele para que primeiro ele venha no formato ano. Trouxe o formato ano. E eu quero fazer um comparativo com alguns anos anteriores. Então, para isso, eu vou pegar essa formatação e vou repassar essa formatação para alguns anos anteriores aqui em cada célula. Como é montado esse período de data? Primeira coisa, eu vou usar uma fórmula do Excel chamada data ano. Eu vou até deixar tudo em maiúsculo para ficar melhor visível. Data ano. E olha como eu vou estar utilizando essa fórmula. Eu vou dizer que no ano vigente, eu quero que ele me tire menos um ano para trás. Do último mês, do último dia. Concorda comigo que o Economática ele vê o passado. Então, se ele vê o passado e eu quero ver o ano de 2020 completo, eu tenho que estar no último dia do ano para quando ele olhar para trás, ele ver o ano inteiro completo. Por isso que eu coloco no último mês do último dia. E assim que eu der um Enter, ele vai me trazer 2020. E assim, sucessivamente, ele vai me trazer outros anos anteriores. Então aqui eu montei uma database onde eu tenho 5 anos para trás, em comparação com um ano vigente. Vamos montar esse nosso estudo de retorno. Vou colocar aqui embaixo sempre a nossa fórmula economática. Vou abrir a caixa de função dele. E a primeira pergunta que ele sempre me faz é qual é o ticker que eu vou trabalhar. Nesse caso, eu vou selecionar todas essas ações aqui do EcoSecurity, que ele vai me trazendo todas as ações mais líquidas do Brasil da Bolsa de São Paulo. Então, exatamente, são todas as ações que a gente tem aqui dentro da B3. E eu vou estar pedindo, eu quero saber o retorno dentro do ano de cada um deles. Então vamos lá. No meu atributo, eu tenho alguns exemplos aqui embaixo, como fechamento, volatilidade, e um deles está aqui descrito, return. Vamos descrevê-lo aqui em cima como está exatamente aqui embaixo. Atributo do período. Eu quero ver informação dentro do ano. Então eu não posso colocar aqui simplesmente 12 meses ou até mesmo um ano. Até porque a minha data base ela é 5/8 de 2021. E se eu fizer qualquer um desses dois atributos, ele vai olhar para o dia 5/8 de 2021 até 4/8 de 2020. E é exatamente o que a gente não quer. A gente quer que ele traga informação somente dentro do ano. Então, para isso, aqui nesse atributo do período, eu vou estar colocando YTD, Year to Day. E agora sim, ele vai me estar trazendo informação somente dentro do ano. Mas em qual data? Na nossa data base, que acabamos de montar agora aqui em cima. Restart Date, seria para algo histórico, não vamos estar utilizando. Intervalo também não. Currency também não vamos estar utilizando. Multiplier, ele tem algo bastante particular. Toda vez que você trouxer qualquer informação que o seu resultado seja uma porcentagem, sempre é bom você colocar
decimal no multiplier. Eu digo que é mais uma questão de organização estética da planilha, mas não é obrigatório. Mas eu vou explicar o porquê. Show date, eu quero um campo de data? Por enquanto ainda não. Show header, eu quero um cabeçalho? Quero. Como eu posso customizar ele, eu quero que ele se chame retorno. E agora eu vou dar um OK. Ele vai me trazer o retorno dentro do ano de cada uma dessas ações que temos aqui, certo? Eu vou até fazer uma formatação já para um grande banco de células aqui, para não ter que ficar fazendo essa formatação o tempo todo. Então vamos lá. Eu vou vir aqui em personalizar e vou escolher essa opção com 2 casas decimais, onde eu posso dizer que, se por algum motivo algum resultado for negativo, ele vai me trazer ele em vermelho. Fica até melhor visualmente de ver essas informações. Então vamos lá. Aqui eu tenho o retorno de cada uma das ações, certo? Lembra que eu falei que era obrigatório, que não era obrigatório colocar decimal no multiplier? Pelo seguinte motivo. Eu vou colocar 2 resultados aqui em cima para a gente. O primeiro vai ser 25,5 e o segundo vai ser 0,255. Nesse caso aqui, eu não coloquei o decimal no multiplier, então ele já me trouxe o resultado em porcentagem. Nesse caso aqui, eu coloquei o decimal no multiplier, e aí ele me trouxe o resultado em decimal. Só que, porque eu digo que não é obrigatório, mas sempre é bom colocar, para evitar um tipo de transtorno. Vocês viram que quando eu fui formatar, eu formatei uma grande área, porque eu sabia que tudo que ia estar aqui dentro seria em porcentagem. Mas digamos que de repente em alguma fórmula eu não coloquei o decimal no multiplier, mas mesmo assim organizando minha planilha, seleciono tudo e transformo em porcentagem. E aí olha o que acontece com aquele carinha que eu não coloquei o decimal no multiplier. Acaba virando um resultado errado. Para evitar esse tipo de transtorno, por isso que eu indico sempre bom colocar o decimal no multiplier. É mais uma questão de organização estética da planilha, para evitar esse tipo de transtorno na hora de organizar. Então estamos aqui com o resultado da fórmula do retorno. Temos essa coluna aqui que está travada e deixei a coluna de cima das datas livres. Por isso, para eu poder puxar a fórmula para o lado e automaticamente eu ter o resultado em ambos os anos. Ou seja, em um modelo comparativo, né, eu tenho um estudo de retorno aqui praticamente histórico, né, que eu tenho 5 anos anteriores comparando com um ano vigente. Ok? Nesse caso aqui, eu tenho um estudo de retorno anual. Como seria eu montar um estudo de retorno mensal? Eu vou colocar nossa database, ok? E aqui dentro eu vou pedir que ele não venha nesse formato de data e nem no formato ano. Então vou personalizar ele e pedir que ele venha no formato mês/ano. Olha só. E agora eu posso trazer, né, montando 12 meses aqui com meses anteriores. Lembrando que para eu poder estar vendo o mês anterior, eu tenho que agora estar no último dia do mês. Então nada mais justo do que eu colocar uma fórmula aqui chamada fim mês. E olha como vou estar utilizando ela. No mês vigente, eu quero que ele me tire menos um mês para trás. E aí agora eu vou ter, né, deixa eu fazer essa formatação aqui, eu vou ter o ano de julho. E assim sucessivamente, eu puxando a fórmula, eu vou ter anos anteriores. Ok? Então tá aqui, eu tenho 1, 2, 3, 6. Vamos colocar mais um mês aqui para fazer uma série de 12 meses. Bacana. Temos aqui nosso campo de data mensal já montado. Vamos continuar puxando a fórmula do retorno para o lado? E olha que bacana. De cara eu percebo que essa coluna ela está exatamente idêntica a essa coluna. Não porque está errado, mas porque ambos temos a mesma database. A única diferença é que aqui dentro eu estou olhando dentro do ano.
E agora eu quero olhar dentro do mês. Então, se eu olhar para a minha fórmula, eu não posso mais ser year to day. Eu vou tirar esse Y e vamos colocar um M. E agora ele se torna monthly to day. E agora sim, ele vai me trazer informações somente dentro do mês. Está montada nossa fórmula aqui mensal, posso puxar a fórmula do retorno para os outros meses anteriores, que quase que instantâneo, ele vai me trazer todos os resultados, né, em modelo comparativo, onde eu estou vendo mês a mês o retorno de cada uma dessas ações em comparação ao mês vigente. Bacana? Então aqui já fizemos um estudo de retorno mensal com o mês vigente e temos um estudo de retorno anual. Ah, Milton, mas se eu quisesse escolher os períodos, como seria? Tudo bem, vamos colocar aqui 1 mês, 3 meses, 6 meses, 12 meses, vamos colocar mais 2, 24 e 48 meses. Vamos continuar puxando a fórmula do retorno para o lado. E olha que bacana. Aqui ele vai me dar um erro de valor. Não exatamente porque está errado, mas o modo a qual a gente está olhando para a fórmula foi que ficou um pouco diferente. Por exemplo, no meu atributo do período, eu não estou mais olhando nem dentro do ano e nem mais dentro do mês. Então ele não pode mais ser nem year to day e nem mais month to day. Agora, o meu próprio atributo do período vai ser o próprio período a qual eu estou escolhendo. Mas isso tudo em qual data? Na nossa data da última cotação, que temos aqui em cima, na nossa data base. O que eu estou dizendo com isso? Que na data da última cotação, como foi que ele se comportou há um mês para trás? Na data da última cotação, como foi que ele se comportou há 3 meses para trás, 6 meses para trás, 12 meses para trás, 24 ou até mesmo 48 meses para trás. Bacana? Pensando nisso tudo, eu estou usando o mês como referência, mas eu poderia ter usado trimestre, poderia ter usado semanas, poderia ter usado dias, poderia ter usado ano, ou até mesmo ter digitado uma data qualquer, que ele também ia entender do mesmo jeito. Na data da última cotação, como foi que ele se comportaria até uma certa data. Ou até mesmo se eu quisesse ver, né, o acumulado da ação desde o início de sua série. Bastaria eu colocar a data do início de sua série. E aí eu teria o estudo de retorno acumulado dessa ação em si. Ok? Então aqui temos um estudo de retorno, né, por períodos. Temos um estudo de retorno mensal. E temos também um estudo de retorno anual. Bacana? Assim, eu espero ter ajudado nesse entendimento de como montar um estudo de retorno utilizando outras datas base, né? E podemos ver que podemos fazer em vários períodos diferentes. Eu espero ter ajudado e até uma próxima videoaula.